Pessoal, vou fazer meu vídeo sobre o Grande Zimbábue. Demorei um pouco para fazer porque eu fui pesquisar e a maior parte dos vídeos que tinha que eu encontrei pela internet, realmente eles não falavam muito sobre o assunto, né? Eram vídeos bem fracos, né? Praticamente de 5 ou 6 minutos, né? 7 e não falava, né? O único que tinha que era maior mesmo foi daquele canal de Alpizza que era um vídeo de mais de 3 horas, né? Mas tirando isso, a maior parte dos vídeos era tudo assim, né? Pequenos e não falava nada, né? Eles falavam de forma muito superficial sobre o tema, né? Então deu bastante trabalho, né? Por isso que eu demorei para fazer. Quis pesquisar, né? Eu pesquisei a maior parte na Wikipédia de língua inglesa, porque a de língua portuguesa não tinha, né? Um tema mais aprofundado, né? Que eu queria para fazer o vídeo, né? Que era o roteiro. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá. Vamos ver as origens do Grande Zimbábue, né? Suas origens remontam ao século IV de nossa era, né? Podemos mencionar aqui a cultura Goko-Meri, que formaram os ancestrais dos modernos Shona, né? Que fundaram, né? Sendo colonizados, né? O atual território do Zimbábue entre o século IV e VII de nossa era, né? Com as culturas Gokomori e Ziwa. Já foram duas culturas, né? Lembrando que a cultura Gokomori ela existiu de 200 a 800 depois de Cristo, tendo seu ápice por volta do ano 500 de nossa era. E como falei, tanto a cultura Gokomori e Ziwa cultivaram no vale, né, onde hoje é o atual Zimbábue, e trabalharam e extraíram ferro, né? Mas nesse período inicial da colonização dessas duas culturas, elas não chegaram a construir, né? Quer dizer, só os Shonas, né, construíram alguns amuralhados, né, para o século V, mas essas duas culturas não. Nenhuma estrutura de pedra. E o que viria a ser o Grande Zimbábue, essa região, foi fundada por volta do século IX de nossa era. E ela existiu até o século XV, sendo que as construções de pedra começaram no século XI, apesar de que no século V alguns shonas já construíram alguns complexos, algumas construções amuralhadas, né? E esse tipo de construção continuou pelos próximos 300 anos, né? Sua maior estrutura foi um torreão de pedra chamado Grande Recinto, de 11 metros de altura. A cidade ela chegou a abranger no seu auge 7,22 quilômetros quadrados e abrigar uma população de 18 mil habitantes. O Grande Zimbábue chegou a fazer comércio tanto com árabes quanto chineses em seu auge, né? E o governo, né? Vamos ver, as instituições tinham um líder chamado Mambo, juntamente com as estruturas que eram divididas em 3 níveis a classes, né? A região do Grande Zimbábue ficava num lugar onde que fluía por volta de 150 afluentes, né? Eles estabeleceram domínios em seu auge nas regiões de Mapungubwe e Butua e Mupata, né? Sua economia. O reino de Zimbábue, porque teve um reino também chamado Reino de Zimbábue, né, que existiu de 1220 a 1450 de nossa era, né? E eles acreditavam em uma divindade chamada Miwari, sendo seu primeiro mambo, né, o líder Rusvingo, né? E
não consegui encontrar qual foi o nome do último rei deles, né? Ou provavelmente, né? Eu achei o nome de um príncipe, né? Que teria sido o último governante. E depois disso, né? Então, a economia, o reino de Zimbábue controlava o comércio de marfim, do ouro do interior para a costa do sudeste da África. Como eu falei, mercadorias árabes e asiáticas, no caso chinesas, né? Poderiam ser encontradas em abundância no reino, né? Houve domesticação econômica, continuou. E a mineração foi praticada como extração de ferro, ouro e cobre. O gado era importante para a elite, pois sua riqueza vinha do manejo do gado. Agora vamos ver o declínio, né? A causa para o declínio e abandono final do local, ou seja, do Grande Zimbábue, foi por volta do ano de 1450, né? Foram sugeridos como um declínio do comércio em comparação aos locais mais ao norte, a exaustão das minas de ouro, instabilidade política, fome e escassez de água, induzida pela mudanças climáticas e ascensão do reino de Mupata, que controlava a região do Zambeze, Masaue e Runiani e a Cordilheira de Umwokwe, aproximadamente no ano de 1430, o príncipe Nati Simba Mutota viajou para o norte, para a região de Dundee, em busca de sal. Ele derrotou Tonga e Tavara, e com seu exército estabeleceu sua dinastia em Chitacoxangonia. A terra que ele conquistou virou então o reino de Mupata. Dentro de uma geração, Mupata eclipsou o reino do Grande Zimbábue, né? Como poder político e econômico. Em 1450, o Grande Zimbábue foi abandonado. Depois, no fim do Grande Zimbábue, 2 anos, surgiram o atual Zimbábue. 2 reinos, né? Depois do colapso, em 1450, onde hoje seria o atual país Zimbábue, surgiria 2 reinos, né? Como já mencionei, o reino de Mupata, ao norte, que melhorou a sua estrutura administrativa, porém não continuou a construir com alvenaria de pedra. Lembrando que eles fizeram essas grandes construções sem o uso de argamassa, né? E ao sul, né, surgiu o reino de Butua, que estabeleceu sua versão menor, porém quase idêntica ao antigo reino de Zimbábue. Em 1660, com o estabelecimento do Império Horsey, Horsey iria absorver ambos os estados, né? Então, enfim, né? Então eu vou agora comentar algumas outras curiosidades sobre esse reino, né? Então, no século XVI, alguns navegadores portugueses começaram a fazer alguns comentários sobre essas ruínas, né? Depois que o lugar foi abandonado. A primeira temos em 1506 por Diogo Alcaçova, que descreveu o reino, né? Depois temos Antônio Fernandes, em 1513 a 1515, João de Barros, né, que chegou a fazer um comentário falando que não poderia ser construído por africanos, né, porque eles eram ignorantes e muito primitivos para fazer construções tão grandes de pedra. Em 1531, temos outro navegador português, né, e também ele era militar, né, ele era capitão de uma guarnição de Sofala, o Vicente Pegado. Em 1531 ele chegou, né, a fazer, no relato dele, fala que havia uma grande fortaleza abandonada, né, é hoje a África Austral, né, que... Então eu vou falar aqui, vou ler. O que ele teria dito, né, o Vicente Pegado. Entre as minas de ouro das planícies interiores
entre os rios Limpopo e Zambeze, existe uma fortaleza construída de pedra, de tamanho maravilhoso, e parece não haver argamassa em elas. Este edifício e quase rodeado por colunas, sobre quase estão outras semelhantes, na forma de pedra e na ausência de argamassa, e uma delas é uma torre de mais de 12 braços, 122 metros de altura. Os nativos do país chamam de Simboe, que de acordo com sua língua nativa significa tribunal. Então, eles construíram nessa isso, e Zimbábue, né, a língua nativa dos Shonas, significa casa de pedra, né? Essa curiosidade. Então, eles, no século XIX, né, quando foi redescoberto o local, muitos europeus, né, começaram a não acreditar muito que os próprios africanos podiam ter construído essa tal Zimbábue, né? O primeiro a redescobrir as ruínas foi um cara chamado um alemão, né? Germano-americano, né? Ah, foi em 1867 por Adam Render, caçador, garimpeiro e comerciante germano-americano que redescobriu as ruínas. Alguns anos depois, em 1871, ele tinha mostrado, né, para um amigo dele, um alemão chamado Karl Mausch, que era explorador e geógrafo, que associou as antigas ruínas do reino de Zimbábue como sendo parte do antigo reino de Sabá, né? Obviamente que estava errado, né? E em 1905, Karl Peters coletou um fragmento de cerâmica e associou então ao faraó egípcio Tutmés III da 18ª dinastia. Também não tinha nada a ver, né? Ele falou. E chegaram a falar várias coisas que no término dos anos 80, quando reconheceram de fato que os senhores que construíram essas ruínas, que teria sido uma colônia de egípcios ou uma colônia perdida na África Austral de romanos ou fenícios, né? Desses três povos, então, realmente. E durante o domínio colonial, o governo branco da Rodésia, eles chegaram a dizer para os arqueólogos da Rodésia que não era para dizer que foram os próprios africanos que construíram essa grande Zimbábue, né? Então, tem essa história, né? Então, esse é o vídeo. Depois eu vou continuar a saga do Império Romano, agora com Adriano, né? Deu trabalho pesquisar, né? Uma curiosidade é também os Lemba, né? Que em 1777 também disseram, né, segundo William Boltz, né, que é um povo africano de origem que falava a língua Bantus, né, falou que eles também terão construído essas ruínas do Zimbábue, mas não sei, né, se a informação é verdadeira ou não. Mas esse é o vídeo. Então, vou falar do Adriano no próximo vídeo, como falei. Então, curta, comente, compartilhem, não deixe de se inscrever. Falou! Eu esqueci de dizer do pássaros, né, de Zimbábue, né, que eram artefatos, esses artefatos que eram símbolo da cidade, né, que tem isso até hoje na bandeira do país Zimbábue, né, esses pássaros, né, feitos de basalto. Então fica essa curiosidade aí Então, isso aí. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrever. Falou!